Olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que essa live aqui possa ser uma live que vai ajudar muitas pessoas, principalmente mulheres aí, né, a se descobrirem, a se entenderem melhor, saber como podem se cuidar melhor, saber muitas vezes por que estão sentindo, né, ou pensando determinadas coisas, né, porque aconteceram determinadas coisas na vida dela que ela não entende e porque muitas vezes ela está passando por vários problemas de saúde, ok? Antes de qualquer coisa, tá? Vou começar já a live, não vou demorar não, que geralmente a gente demora muito para começar a live, mas eu não vou demorar não, não vou enrolar não. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te avisar que essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela vai ficar salva no YouTube. Eu vou estar deixando o link, tá, do YouTube dessa live na bio do Instagram, do meu perfil, ok? Lembrando que eu estarei dando um presente para você ao final desta live. Então, você fique atento. Ao final da live, eu estarei dando um presente para você, ok? Então, vamos começar. Meu nome é Priscila Serra Domingos, tá? Eu sou psicoterapeuta integrativa com especialização, live é assim mesmo, em transtorno de ansiedade e depressão e transtornos na infância e adolescência. Tá? Sou escritora, mãe de 2 autistas, esposa de TDAH e, para quem não sabe, eu também estou dentro do espectro, ou seja, eu também sou autista. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, né? Nós não vamos abordar sobre o autismo hoje, nós vamos abordar outras questões aí, né? Uma questão mais ampla, ok? Nós vamos falar sobre a depressão e a ansiedade e a saúde da mulher. Como muitas vezes a mulher pode ter depressão e ansiedade e o que isso pode fazer com a saúde dela. Ou muitas vezes essa mulher está com depressão e ela não sabe que tem depressão. Ela passa a vida com depressão, muitas vezes, né? É a distimia. E ela não sabe que ela tem depressão. Então, nessa live aí, você pode aí se conhecer um pouco melhor, ok? Então, vamos lá. Bom, o Brasil, tá? Ele é líder no mundo em prevalência de transtorno de ansiedade. Infelizmente, né? Nós somos campeões aí no transtorno de ansiedade. Então, o Brasil ele possui a maior população com prevalência de transtorno de ansiedade no mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica, ok? Esta notícia é uma notícia muito triste. Porém, essa notícia ela veio se dar aí em 1º de março de 2023, deste ano, no caso. Mais adiante, nós tivemos outros dados que foram divulgados pela OMS, tá? Tudo isso aqui é dado da OMS. Então, nós tivemos aí novos dados que apontam que 26,8% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de ansiedade. Só que essa notícia aí, gente, é de 27 de julho de 2023, desse ano, ou seja, ela é março, abril, maio, junho, julho, 4 meses depois, triplicou a quantidade de transtorno de ansiedade no nosso país. Isso é muito preocupante, porque se nós continuarmos assim, né, o nosso país vai continuar sendo o maior país com prevalência de ansiedade no mundo, mas vai ser o país todo ansioso. Né? Vamos estar rumo à ansiedade, uma ansiedade geral. Isso é muito preocupante, porque poucas pessoas falam, mas a ansiedade, o transtorno de ansiedade, né, pode desenvolver depressão e a depressão pode desenvolver transtorno de ansiedade. Então é muito comum as duas andarem juntas. Só em 2022 teve um aumento de 49% no CID F41.2. Esse CID ele é referente ao transtorno de ansiedade com depressão. Então, são as duas juntas, ok? Não vou aqui explicar muita coisa a respeito disso, do CID e tal. É só para vocês terem uma ideia. Então, os dois transtornos juntos, eles tiveram aí um aumento só no ano de 2022 de 49%. Então, o indivíduo que possui um também possui outro, ok? Bom, o que pode causar essa depressão, Priscila? Tá falando de depressão, mas tá bom. O que pode, então, tá levando ao indivíduo, seja ele mulher, seja ela mulher, né, seja ele homem, enfim, ao ser humano com depressão? Bom, nós temos a genética e a hereditariedade. Então, por exemplo, a minha bisavó, ela desenvolveu depressão. Por consequência, o DNA dela foi alterado por conta disso, porque já foi comprovado, tá? Que a pessoa, quando ela desenvolve depressão,
o DNA dela, a estrutura, ela é alterada, tá? Acontece ali uma mutação. Então, ela tendo esse DNA alterado, minha bisavó, ela pode dar à luz a minha avó. E a minha avó, ela já nasceu, então, com uma predisposição, porque aquele DNA da minha bisavó foi alterado. Então, a minha bisavó pode desenvolver depressão, não é um fato, mas ela pode desenvolver, tá? Ela vem, então, a dar à luz a minha mãe, no caso, que já vem com esse, né, com esse DNA também alterado, com uma estrutura ali que pode desencadear uma depressão, e ela vem me dar à luz. Então, eu também carrego, esses genes. Mas isso não é um fato, gente, é uma predisposição, tá ok? Então, não quer dizer que porque a sua bisavó teve depressão, você vai ter depressão também. Mas pode acontecer, é muito comum isso. Então, quando a gente trata de um paciente aí, a gente procura saber o histórico desse paciente. Tá? Quem mais na família teve depressão? A mãe, a avó, a bisavó, da família do pai, da família da mãe. Enfim, é bom a gente ter uma ciência disso, né? E também tem a questão da cultura familiar. Então, essa família, ela vive de um jeito. Aquela cultura familiar, aquela ambiência familiar pode estar provocando aí depressão no indivíduo. Aí esse indivíduo, ele cresce com aquela cultura, ele cresce, né, com aquelas atitudes. Aí ele vai passar também para os filhos dele e assim por diante. Então, comorbidades, né, também, né, a pessoa ela pode ter uma doença, e junto dessa doença, né, a depressão ela pode ser uma comorbidade. O estresse crônico, nós vamos falar sobre isso. A ansiedade crônica, também vamos falar, por isso está destacado aí. Então, disfunções hormonais, tá? A dopamina em excesso, a adrenalina, a noradrenalina em excesso. E a serotonina baixa e o cortisol também alto, ok? A obesidade também pode estar desenvolvendo. O sedentarismo, né? Os vícios. O uso excesso a redes sociais, gente, celular, videogame. Por quê? Porque tudo isso daí produz em excesso a dopamina. E a dopamina ela é o hormônio da recompensa, ela é o hormônio do prazer. Então, se eu tenho ali um vício, vamos dizer assim, né, uma rede social, alguma coisa, o aparelho celular, e eu fico ali horas, o videogame, por exemplo, é muito comum, né? Aí a molecada ficar aí no videogame, às vezes tem adolescente que chega a ficar 6, 7, 8 horas no videogame. Isso faz um mal terrível para a mente, porque ele produz em excesso a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, quando ele se abstém disso, aquilo dá uma falta terrível nele, que vai gerar ali muitas questões ali que podem levar à depressão. Por quê? Porque ele precisa de uma recompensa tão boa quanto aquela. Para substituir, ele não encontra. Então, pode causar aí tanto a TAG, né, com o transtorno de ansiedade generalizado, quanto a depressão e até paranoia nesse indivíduo, certo? Traumas físicos, psicológicos, né, aí traumas físicos, acidentes ou uma agressividade, né, uma agressão física, uma agressão psicológica, né? Pancada emocional seria aquela dorzinha que a pessoa sofre ali todo dia, né? Todo dia alguém magoou ela, todo dia alguém falou alguma coisa. Não é uma coisa grave assim, mas todo dia ela é ferida de alguma coisa, né? E aí eu também coloquei sobre a negligência emocional, também pode causar depressão, ok? Principalmente em crianças, mas lá no futuro esse adulto pode desenvolver depressão por conta da negligência emocional que ele sofreu na infância. Nós vamos falar sobre isso. Separação, né? Um casal pode vir se separar, abandono, uma criança pode ter sido abandonada, ou uma mulher foi abandonada pelo marido, ou o marido foi abandonado pela mulher, vice-versa. O abandono em si, né? O luto, gente, luto terrível, pode, né, muito causar depressão. Falta de vitamina D, B12, B9, entre outras vitaminas. O ciclo circadiano desregulado, junto com a crononutrição. O que seria o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é que nós temos aquele reloginho biológico, né, interno. Todo ser humano tem um reloginho biológico. Então, você tem hora certa para acordar, você tem hora certa para dormir, você tem quantidades certas de horas para dormir, no caso, né? Então, eu só posso dormir, pela minha idade, eu tenho que dormir de 7 a 9 horas, minha idade. Mas varia, não é padronizado, é padronizado por idades, né? Não
todo mundo tem que dormir 7 a 9 horas. Não, as crianças, geralmente, tendem a ter que dormir mais. Então, conforme nós vamos ficando mais velhos, né, é exigido menos tempo desse nosso sono. Mas, enfim, por exemplo, pessoas que trabalham durante a noite, né, vigia, é muito comum esse tipo de coisa, né? Guarda noturno, policial, então eles trocam, né? Trocam a noite pelo dia ali, então a pessoa ela trabalha de dia e ela tem que dormir à noite, então isso desregula totalmente o ciclo circadiano dela. Então, come na hora errada, come muito tarde, come lá 10 horas, 11 horas da noite, depois vai dormir. Então, essa parte endócrina dela acaba bagunçando a parte hormonal dela por conta disso, por conta dessa má digestão, né? Temperamento e personalidade também podem desenvolver depressão. Mas se você quiser saber sobre isso, mais tarde aí, quando estiver acabando essa live, eu vou falar para você sobre todas essas questões aí que você pode fazer. Deixa mais para frente, no presente que eu vou estar te dando, ok? O que pode levar a estes excessos e essas disfunções hormonais, Priscila? Então, situações de medo constantemente, o perigo constantemente, traumas, pancadas emocionais, alimentação errada, falta de sono, dormir mal, má alimentação são coisas distintas, alimentação errada e má alimentação, ok? Alimentação errada, eu como lá, Priscila, quando eu vou comer lanche, quando eu não como hambúrguer, esses hambúrgueres aí, sabe, que processado, não, eu como hambúrguer, agora eu me esqueci o nome, mas artesanal, eu como hambúrguer artesanal, porque a carne pura ali, ótimo, excelente. Mas daí você põe 1 quilo de maionese, 1 quilo de mostarda, um monte de porcaria juntos. Então, é um bom alimento sendo usado de uma maneira errônea. Né? E a má alimentação é o que a gente já sabe, né? As porcarias que a gente acaba comendo aí no dia a dia, né? Produtos ultraprocessados, refrigerante, bolachas, todas essas coisas aí que já são super processadas mesmo, né? Excesso de telas, como eu já disse, e a falta de serotonina. Serotonina é conhecida aí como o neurotransmissor da felicidade, gente, tá? Então, se você tiver com a serotonina baixa, tá? Então, você pode também estar desenvolvendo depressão e ansiedade, ok? Transtorno de ansiedade, porque todo ser humano tem uma ansiedade dentro dele, certo? Nós somos seres humanos e a ansiedade ela faz parte das nossas emoções, mas transtorno de ansiedade é uma coisa diferente, certo? Transtorno de ansiedade é quando aquele indivíduo tem uma ansiedade em tanto excesso que isso vem a corresponder na fisiologia dele, ou seja, no corpo dele. Então, ele vem a ter problemas, vem a ter ali uma queda de cabelo, vem a ter um enfraquecimento nas unhas, ele vem ter uma dificuldade para dormir, ele vai ter uma dificuldade na ingestão dos alimentos, né, na digestão dos alimentos, perdão. Ele vai ter vários problemas que vão responder na fisiologia dele, vai ter dor de barriga, intestino preso, esse tipo de coisa, né, e crise de ansiedade. Bom, e aqui que eu queria chegar para vocês. Uma das principais coisas que causam depressão e TAG na vida do ser humano, tá? Mas nós não estamos falando de mulheres, Priscila? Saúde mulher, sim, eu vou falar sobre isso. Mas eu tenho que começar do começo para que você venha entender, né, o porquê que esses traumas de infância podem gerar depressão e ansiedade e isso vem ali causar vários problemas na vida da mulher. Bom, aqui, né, segundo a neurociência, aqui eu tenho um desenho de um cérebro aí, é o nosso cérebro trino. Então, o nosso cérebro, segundo a neurociência, né, ele é dividido em 3 partes. Porém, tá, não são 3 partes físicas, são 3 partes funcionais, ok? As quais eu estou citando para você. O cérebro, ele é um cérebro no total aí. Então, eu não estou falando que ele tem divisões sim de estruturas, tá? Mas eu estou falando de funcionalidades, ok? Então, eu tenho aqui o cérebro, a parte do meu cérebro do neocórtex, ok? Tá aqui. Eu tenho a parte do cérebro reptiliano e eu tenho aqui o sistema límbico. O sistema límbico, essa parte marronzinha, neocórtex, essa parte amarela e reptiliano, essa parte aqui mais marronzinha. Então, o neocórtex, apesar dele ser a maior parte, que é essa daqui, né, amarelada, aqui, ó, amarelada, ela é a maior, mas ela é a menor, ela é a menos atuante, tá? Então, ela atua apenas 7%.
Já o sistema límbico, que é essa parte aqui, a segunda parte, né, é maior, no caso, ele atua 38%, ok? Já o cérebro reptiliano, que é a menor parte, ele é quem mais atua. Esse cara aqui é que mais atua no nosso cérebro. E é através dele que você vai entender como funciona a sua vida, tá? Quem você é, de certa forma, é por conta desse carinha aqui, certo? Então, ele atua aí 55% nas funcionalidades do nosso cérebro, ok? Bom, o neocórtex, né, que é aquela parte frontal que eu mostrei para vocês, então, a maior parte, ele atua apenas 7%, ele é onde fica o nosso racional, tá? Onde ele fica ali as tomadas de decisões, a inteligência, todas essas questões aí, né? Tudo que nós produzimos vem através do neocórtex frontal, ok? 7%, nós somos 7% apenas racionais. Então, o cérebro límbico, né, é onde ficam as nossas emoções, o sistema límbico é onde ficam as nossas emoções, ele atua apenas 38%. Então, a minha raiva, a minha angústia, a minha tristeza, o meu medo, o meu estresse, tudo ele é gerado aqui, neste cérebro, no cérebro límbico, ou sistema límbico, tá? O neocórtex fica a área racional, de raciocínio, de tomar decisões, a área onde eu consigo estudar, eu consigo ler, aprender, é onde fica aqui, ok? Já no cérebro reptiliano, que ele atua 55%, que é o maior, como eu disse para vocês, tá? É onde fica aqui o meu instinto, ou seja, é onde fica o meu consciente e o meu inconsciente. Perdão, aqui. Ele é um cérebro instintivo, é onde fica o meu instinto. Então, através dele, eu tenho a atuação do consciente e do inconsciente, ok? Então, mas o que seria inconsciente, Priscila? Então, o inconsciente, ele é mais ou menos assim, coloquei aqui para vocês entenderem. Ele funciona como um baú de tesouro, que existe desde a nossa existência, tá? Desde lá que você está no ventre da sua mãe, tá? Alguns especialistas aí dizem que o inconsciente ele existe desde a concepção. Então, lá, quando seu pai e sua mãe namoraram lá, você foi concebido ali, tá? Aquele óvulo ali, fecundado, ele já começou a ser fabricado, evoluído, vamos dizer assim, já com o inconsciente nele, certo? Então, lá é onde ficam guardadas todas as informações boas e ruins, e nós não fazemos ideia de que elas estão lá. Esse que é o problema. Aí é que está o problema. Então, vamos supor, acontece coisas comigo durante a minha infância, tá? Elas são armazenadas no meu inconsciente. E quando eu cresço, eu esqueço. Eu não lembro daquilo. Mas o meu inconsciente, ele armazenou. Então, ela está lá em algum lugar, certo? Voltando um pouquinho. Onde fica essa parte, como eu disse, é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele tem esse nome porque esse nome deriva de réptil. O que seria o cérebro do réptil? Como que o cérebro do réptil ele atua? Ele atua da seguinte maneira. Se você se depara com uma cobra, né, que é um réptil, o que ela vai fazer? Ou ela vai atacar você, ou ela foge. Então, ela só tem, ou ela luta com você, ou ela foge. Então, é luta ou fuga. Então, essa parte do nosso cérebro, tá? O cérebro instintivo, é a parte aonde nos dá essa iniciativa de luta ou fuga. Então, tudo que está armazenado ali no meu inconsciente, tá? Quando ele traz à tona, ele fala, opa, toma uma decisão aí, cara. Ou você luta ou você foge. Mas você tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque é instintivo, ele serve para te proteger, tá? E o inconsciente, ele tem três regras básicas. Falar rápido fica difícil. Mas vamos lá. Ele é atemporal, ou seja, ele não conhece o tempo. Ele não entende o que é passado nem o que é futuro. Para ele, tudo é presente. Então, se você sofreu algum trauma, alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida, para ele está acontecendo agora. Né? Você sofreu no passado. Então, você aí sofreu um assalto há 10 anos atrás. Para ele acha que está acontecendo agora. Então, ele é instintivo, mas ele, de certa forma, ele é burro, né? Porque ele não tem esse entendimento. Então, ele é apenas instinto. E ele vive também em busca da felicidade. Né? A intenção
função dele é fazer com que você seja feliz. Então, quando acontece um determinado fato, ele entende que quando aconteceu, quando você se depara com algum fato que lembra ele, desperta ele, que você já vivenciou alguma coisa parecida, ele vai falar, opa, faz alguma coisa, reage. Por quê? Porque ele quer o seu bem, ele quer a sua felicidade. A função dele é essa, é te proteger para o seu bem-estar. E ele também entra em compulsão à repetição, ou seja, no looping, né? A gente fala que é no looping. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, tem uma piada e uma piada de mau gosto que as pessoas falam, né? Que para mulher, às vezes, que se envolve com um homem que não faz muito bem para ela, né? Aí depois ela pega e se envolve com outro homem que também não faz muito bem. Depois outro homem, a mesma coisa. Ela tá sempre, né, arrumando ali um homem que não faça muito bem para ela. Aí as pessoas pegam e falam, nossa, mas fulana tem dedo podre para homem, né? Mas por que ela tem dedo podre para homem? Porque quando ela teve o relacionamento com aquele determinado homem, aquilo marcou para ela. Então ela meio que se traumatizou. O inconsciente dela armazenou aquilo. Então, como ele entra em looping, ela vai se interessar sempre para o mesmo estilo de homem. Para quê? Olha, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos repetir o processo. Vai que dessa vez dá certo. Porque ele lembra que ele vive em busca da sua felicidade. Então ele vai dizer, ó, faz de novo, dessa vez vai dar certo. Aí ela se envolve com um homem, né, do mesmo nível, né, que trata ela da mesma maneira, né, um relacionamento tóxico, aí não dá certo. Aí ela pega, quando ela vai se envolver com outra pessoa, ela se sente atraída pelo mesmo estilo de homem de novo, para poder dessa vez dar certo. Então é tudo inconscientemente. Não é que ela só gosta desse tipo de homem, é inconsciente. Então, aqui eu coloquei aqui mais ou menos para vocês terem uma noção da capacidade que tem de armazenamento do nosso consciente e inconsciente. Então, aqui tem a foto, a ilustração do iceberg para vocês, né? O iceberg, o que acontece? Aqui, existe aquela expressão que só diz, isso aí é só a ponta do iceberg, né? Por quê? Porque debaixo do iceberg sempre tem uma estrutura muito maior, muito mais imensa, né? E o nosso inconsciente, dizem aí alguns especialistas, que nós conseguimos armazenar aí cerca de 400% das informações que nós vivemos todos os dias. Mas por que 400%, Priscila? 100% já é o valor total. Por quê? Porque eu não vejo apenas eu não armazeno isso apenas pela minha visão linear. Eu tenho os meus sentidos. Então, eu sinto, né, o ambiente, o odor, a minha sensação do tato, eu ouço o ambiente, então eu armazeno tudo aquilo ali de uma maneira só. Então, é muita coisa. Se você pegar todos os computadores do mundo, tá? Todos os armazenamentos, os HDs, todos os celulares, tudo que você imaginar no mundo não vai dar a capacidade de armazenamento que tem o seu inconsciente, gente. Isso aqui é poderosíssimo. Daí eu coloquei aí para vocês, ó, que o nosso consciente, ele tem apenas, 5%. Você só tem consciência, tá? Você só tem ciência do que você viveu, apenas 5%. Mas você, inconscientemente, você está armazenado tudo que você viveu, desde a sua vida intrauterina, né? 95%. Então, tem muita coisa que você não faz ideia, né? Que você viveu. E isso que você viveu formou o seu caráter, formou o seu temperamento, a sua personalidade, né? Tudo isso contribuiu para você ser quem você é hoje. Então, vamos supor que um dia você estava passando numa estrada, no caminho ermo, né? Aí, de repente, você foi assaltado neste lugar. E aquilo ali, né, te traumatizou, obviamente, né? Aí passou ali 15 anos, tá? 15 anos, você esqueceu daquilo, já passou, você está vivendo de outra maneira, às vezes até em outro lugar, em outra cidade. Aí você vai passar novamente em um caminho ermo, um caminho que parece aquele caminho. O seu inconsciente, ele vai te lembrar que você foi assaltado. Você pode não lembrar na sua memória, conscientemente, mas o seu inconsciente vai falar, olha, você já viveu essa situação hoje. Isso aqui é sinal de perigo, tá? Isso aqui é sinal de perigo, você está correndo perigo de novo. Porque ele vive no presente, ele é atemporal, gente, perdão. Então, para ele, o assalto está acontecendo de novo naquele momento. Ele não entendeu o que aconteceu, que foi outra situação, outra época, você estava em outro local, enfim, que aquela pessoa não está mais ali, aquele assaltante, enfim. Ele não entende isso, porque para ele tudo é presente. Então,
ele é instintivo, ele tenta te proteger, então ele está sempre dando alarme. Olha, você tem que tomar uma posição, o assaltante vai te pegar aí. Ou você luta, ou você foge. Decide o que você vai fazer. Se ele aparecer, ou você luta com ele, ou se ele aparecer, você foge. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque quando nós somos crianças, primeiro, vou abrir aqui um parênteses. Traumas podem ser em qualquer idade do ser humano, tá? Então, quando eu falo infância, é porque na infância é muito mais fácil de nós sermos traumatizados e também é muito mais fácil de nós armazenarmos isso, né? Porque nós absorvemos o mundo com mais intensidade quando nós somos crianças. Nós aprendemos com mais facilidade por conta da neuroplasticidade. Então, tudo na criança é mais fácil de ser absorvido. Por isso que muitas pessoas falam, e é verdade, as crianças são esponjinhas. Então, fala mal de alguém perto dela, depois ela vai lembrar, vai ter uma má impressão dessa pessoa, pode chegar e falar, né? Tem uma piada que fala que uma vez uma família chamou um pastor para almoçar na casa deles, e a criança ficou rodeando ele. Aí ele falou, o que foi, garoto? O que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou procurando a sua outra cara. Ele falou assim, mas por quê? Como assim outra cara? Não, porque meu pai falou que o senhor tem duas caras. Então, tudo aquilo que a gente fala, né, para uma criança, ela absorve. Né? Então, nós temos que dar exemplo para as crianças. Então, nem sempre no grito, no berro, na palmada, o exemplo vale muito, muitas vezes. Né? Não estou ensinando ninguém a corrigir filho aqui, tá, gente? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, muitas vezes, o exemplo é o que mais deve ser dado, porque essa criança, ela absorve o que você faz. Né? E ela pode repetir também. Mas, enfim, voltando. Então, todo ser humano pode ter trauma. Então, vamos supor que na sua infância você sofreu um trauma, aconteceu alguma coisa lá muito traumática, algum abuso, bullying, qualquer coisa que foi traumática para essa criança. Ela cresceu, né? Você cresceu, no caso, né? Você sofreu, você cresceu. Na sua vida adulta, você já nem lembra mais que isso aconteceu, tá? Só que o que acontece? Todas as vezes que você passa por determinadas situações, o seu inconsciente, como ele é atemporal, ele te lembra. Então, ele dispara sinais de alertas para que você possa se defender. Então, vamos supor que você sofria bullying. As crianças xingavam, humilhavam você, gritavam com você, seus pais gritavam muito com você. Aí, quando você é adulto, quando você acha, nem sequer aconteceu, quando você acha que uma pessoa está querendo te diminuir, está querendo te humilhar, te menosprezar, ou a pessoa fala com você, mas ela fala num tom alto, e muitas vezes nem é uma coisa ruim, mas ela tem a tendência a falar alto, aquele trauma de infância que você teve por conta disso, né, vai despertar dentro de você. Porque o seu inconsciente vai falar, está acontecendo de novo, se defende. Aí o que você faz? Ou você se encolhe, você é aquela pessoa que se encolhe, que só quer ficar no seu cantinho, a pessoa que não interage com ninguém, ou então você é aquela pessoa que muitas vezes agride, bateu, levou, né? A todo momento ali você já começa a ser grosseiro com os outros para poder se defender. Então, sem intenção, não é intencional, não é porque você é uma má pessoa. E nem tanto porque você foi mal educado, não é nada a ver, mas porque o seu inconsciente está tentando te defender naquele momento. Tá? Então, isso é muito comum. Então, o seu temperamento foi formado diante do seu inconsciente. A sua personalidade também, o seu caráter, quem você é hoje, foi construído diante de quem você foi na infância, o que você passou até dentro do ventre da sua mãe. Certo? Então, você estava lá dentro do ventre da sua mãe, ela era muito agredida pelo seu pai, verbalmente, fisicamente. Então, isso ficou registrado no seu inconsciente. Então, você pode ser uma pessoa, né, agressiva também, com medo de ser agredida, pode se tornar uma pessoa agressiva, ou pode ser uma pessoa fechada no seu mundo, isolada no seu mundo. Então, eu não vou dar muitos mais detalhes, porque é uma coisa muito ampla, gente. Então, quem se interessar, faça o meu curso. No curso tem muitas coisas relacionadas a isso, tá? Depressão, ansiedade, vários tipos de doenças psicossomáticas e também fala acerca disso e muitas outras coisas, tá? Muito mais. Bom, vamos lá. Como eu disse, esse inconsciente, ele vai disparar o alarme de perigo. Então, ele vai te dar algumas respostas fisiológicas no seu corpo para falar que você está correndo perigo, né? Então, vai te dar taquicardia, tremores, pode te dar sudorese, sensação de falta de ar, tontura, enjoos, tensão muscular, calafrios ou sensação de calor, despersonalização e irrealidade de terror. Você pode intensificar aquela situação, tá? Outra coisa, se for recorrente, também pode aumentar, pode elevar o açúcar no sangue, certo? Então, se você se depara com essa sensação de perigo, como eu dei um exemplo, né?
Tem muitas pessoas que são reativas, são pessoas que o outro nem fez nada contra ela, mas ela já é uma pessoa ali que tá, né, já reage, já porque ela acha que vão atacar, ela já ataca. Geralmente, quando isso acontece, o que acontece? Essa pessoa, o coração dela dispara, ela fala rápido, ela não deixa ninguém falar, atropela todo mundo. Por quê? Porque o inconsciente dela está dando para ela sinais de alerta, então ela precisa reagir para se proteger. Bom, isso também vai aumentar a adrenalina, né? Isso tudo aí vai ser recorrente do aumento dessa adrenalina, essas coisas que eu falei, né? Então, vai dar essa falta de ar mesmo, coração disparado, dores no estômago e na barriga. Então, suor frio, aumento de pressão, pode elevar o açúcar, como eu falei, pode dilatar as pupilas, né? E entre vários outros sintomas fisiológicos. Então, esse aumento da adrenalina vai ocasionar no que eu falei anteriormente e nessas questões aqui também, tá? Bom, o que acontece? Eu já falei acerca do nosso cérebro trino, né? Então, aí eu coloquei de novo para vocês, tá? Esta imagem que fala acerca dessa absorção da criança, né? Então, você tem o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Só que tem um detalhe: a criança, perdão, ela nasce sem acesso à parte superior do cérebro. Então, ela nasce sem acesso a essa parte racional. Então, ela só começa a desenvolver a partir dos 4 anos de idade e ela finaliza, tá? O ser humano, ele finaliza essa construção, esse racional dele 100% com 25 anos de idade. Então, isso quer dizer que a criança e o adolescente, principalmente, eles são muito mais emocionais e instintivos. Então, tudo que você viveu na sua vida, você levou para esse lado, você não racionalizou. Você não pensou, não, peraí, meu pai tá nervoso agora, deve ter acontecido alguma coisa no serviço dele, por isso que ele tá falando alto desse jeito, deixa pra lá, vou compreender ele. Não, você absorveu aquilo e você levou pro lado emocional e instintivo. Quer dizer, emocional me abalou e o meu instinto vai ter que reagir em algum momento, de alguma forma, entendeu? Então, a criança e o adolescente é muito mais instinto, emoção do que razão. Bom, lembra que eu falei no começo sobre a negligência emocional? Então, a negligência emocional ela pode gerar depressão. Então, esses traumas de infância, né, abandono, pancadas emocionais e a negligência emocional, ela pode estar gerando, então, essa depressão e a ansiedade também no indivíduo, certo? Só que a maior negligência emocional que pode acontecer é na infância do indivíduo. Na infância e na adolescência. Na vida adulta, geralmente nós já somos mais independentes, mas também um adulto ele pode viver uma negligência emocional. Então, uma mulher no casamento, ela tem ali os problemas dela, as questões dela, e o marido não entende, a humilha constantemente, e assim por diante. Isso daí também é uma negligência emocional. Mas a maior negligência emocional, ela é na infância e na adolescência. Tá? Mas o que seria negligência emocional, Priscila? Então, negligência emocional é quando as necessidades emocionais da criança ou adolescente são ignoradas com privação de afeto, suporte emocional necessários ao seu desenvolvimento pleno e harmonioso. Ou seja, falta de cuidados médicos. Então, essa criança, esse adolescente, esse indivíduo, né, ele está ali doente, a mãe não se incomoda, não leva para o hospital, não leva para o médico. Tem ali questões ali nele, por exemplo, geralmente pode até estar com depressão, com ansiedade, e a família tem ali uma ignorância, acha que não pode ser levado para o psiquiatra, porque se levar no psiquiatra, vão considerar ele com problemas mentais, esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito, gente, que, pelo amor de Deus, isso daí já era para ter acabado há muito tempo, tá? Não ouvir e entender as questões emocionais. Então, a criança sofre, tem problemas emocionais, para de frescura. Homem não chora, esse tipo de coisa. Sendo que nós temos que entender o que está acontecendo, porque a criança, ela não entende as emoções dela. Tá? Então, ela precisa de um adulto para estar orientando ela, porque ela não entende racionalmente aquelas emoções. Então, ela precisa de alguém que seja racional e que dê esse suporte para ela. Agressões físicas, verbais, não suprir apoio e material escolar. Então, é um pai, mamãe relaxado que nunca vai na reunião, manda a criança quando quer para a escola, ou tira a criança da escola para poder trabalhar cedo. Eu entendo, não é um julgamento, mas estou falando que é uma situação, tá, que acontece. Eu entendo que muitas vezes, por conta da necessidade, infelizmente, no nosso país, isso aí, existem regiões que é muito comum isso é uma coisa muito triste, tanto para as crianças e adolescentes, quanto para os pais, né? Ter que tirar uma criança da escola para poder estar colocando para trabalhar, para estar ajudando aí na renda familiar. Mas isso é considerado uma negligência emocional, tá?
não suprir de maneira adequada a alimentação. Então, deixa a criança comer qualquer bobeira, tudo que ela quer. Daí pode até se tornar obesa. Ou não dá a comida necessária para essa criança, né? Comida o suficiente, deixa passar fome ali, necessidade, sede, né? Não prestar cuidados com a higiene dessa criança. Então, não liga se a criança toma banho, se a criança corta a unha, se corta o cabelo. Não se importa com roupa lavada para a criança. Ou seja, pais relaxados. Pais negligentes. A palavra por si só, ela já explica. Então, é uma negligência. Todo tipo de negligência com uma criança e adolescente, mesmo que seja material, é considerado negligência emocional, tá, gente? E aqui eu coloquei para vocês, tá, frases de absurdos de pais e professores, que são práticas de negligências emocionais. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Estas frases, elas por si só, são negligências emocionais que acontecem com crianças e adolescentes, tá? Então, aqui, por exemplo, vou citar aqui algumas, ó. Aqui tem pacientes meu, a maioria. Então, você nunca será ninguém na vida. Você nunca irá se relacionar com alguém que te respeite. Você é burra. Então, essas 3 frases eram ditas frequentemente para uma pessoa, para uma menina. Então, ela cresceu, teve depressão durante muitos anos e ela tentou se matar várias vezes por conta disso. Então, esse outro aí que está frisado, você não consegue nem isso você é capaz, nem isso você consegue. Isso foi dito por uma professora de um menino autista de 7 anos de idade, tá? Esse menino não sabe ler nem escrever até hoje, tá? Ele trava todas as vezes que ele começa a fazer alguma lição de casa e ele não consegue, ele começa a se bater, se frustra e fala que, bem que a professora tinha dito, que ele era burro, que ele não conseguia fazer nada mesmo, que ele não era capaz de fazer nada. Então, lembrando que pessoas autistas, em maioria, entendem no sentido literal, tá, gente? Então, e esse menino, hoje, ele é um adolescente, né? Ele tentou já o suicídio por 3 vezes, por conta dessa autoestima muito baixa, né? Você não pode usar estas roupas por causa do seu corpo, vai chamar a atenção. Esse tipo de coisa, gente, não pode ser dita para crianças, tá? Quem cuida da roupa da criança são os pais, não é a criança. A criança não tem responsabilidade nenhuma, tá? Você tem que cuidar do seu pai para ele não beber. Vigia ele, não deixa ele sair, vai atrás dele para ele não beber. Isso daí, uma mãe que colocava uma menina de 8 anos para cuidar do pai todas as vezes que o pai queria sair para beber ou até que o pai estava no bar bebendo. Então a menina tinha que ir atrás do pai no bar, tá, e buscar ele, trazer ele. E quando o pai chegava em casa bêbado, a menina é que tinha que cuidar. Então, o resultado, essa menina obviamente cresceu, hoje é uma moça de 24 anos e ela desenvolveu o transtorno de ansiedade e depressão, porque ela acha que é a responsabilidade dela cuidar de todo mundo. Então, isso causou uma sobrecarga enorme nela, né? A crianças daqui, esses 2 aqui não são mais pacientes meus, mas ó, a criança teve uma crise de ansiedade na escola e a professora disse que era frescura. Então imagina como que fica uma criança ouvindo isso, sabendo que ela não está conseguindo lidar com as emoções dela, e aí a professora pega e fala uma coisa dessa. Então a criança estava comendo as unhas dos dedos das mãos e dos pés de tanta ansiedade, gente. Olha, para chegar a esse ponto, né? Que a gente come já a unha da mão, já porque está muito ansioso. Daí ela comia da mão e a dos pés também. Aí a criança, a professora falou para a mãe que era falta de surra, falta de palmada. Então, tudo isso daí é não suprir apoio para a criança, tá? Não prestar um apoio para a criança. Aí você pode falar assim, Priscila, mas eu apanhei que minha mãe até arrancava sangue de mim quando era criança. Aí eu cresci, tô aqui forte, não morri. Tudo bem, mas isso formou quem você é hoje. Então, quem você é hoje? Analise como são suas reações diante das dificuldades. Analise como são suas reações diante das frustrações, diante das coisas que as pessoas falam e fazem para você, ou que você acha que essas pessoas vão falar, vão dizer, ou que elas vão fazer. Então, se autoanalise, né? Será que isso não fez mal mesmo? Tá? Será que isso não arrancou nenhuma perna sua, não caiu nenhum braço? Talvez essas palmadas, né, em excesso, né? Como eu disse, eu não estou ensinando ninguém a educar filho aqui, a questão não é essa. Eu estou falando de agressividade, tá, gente? Não estou falando de educação, tá? Estou falando da coisa do excesso. Então, este excesso, minha mãe batia tanto em mim que eu ficava toda listrada, me batia com fio, me batia com cabo de vassoura, tacava o que tinha na mão em mim. Isso fez você ser quem você é hoje. Hoje eu sou honesta. Eu nunca roubei, nunca matei, graças à educação dos meus pais. Ok, perfeito, você tem razão. Mas como você é, como é a sua reatividade? Como é o seu temperamento, a sua personalidade? Então, nós temos sim que nos autoanalisar, certo?
Isso aqui não é uma crítica a nenhum pai, nenhuma mãe. Cada pessoa dá o que tem, certo? Não. Cada pessoa dá o que recebeu. Se seus pais muitas vezes te espancaram, te bateram dessa maneira ou até te humilharam, foi porque certamente eles também passaram por isso na infância deles. Então eles acham que isso é correto, que isso é bom, é normal. É normal humilhar uma criança. Não tem nada demais espancar uma criança. Eu não posso espancar o vizinho quando ele me incomoda. Eu não posso espancar o meu patrão ou o meu funcionário. Eu não posso espancar uma pessoa no trânsito. É isso mesmo, não pode. Mas o meu filho eu posso espancar. Por quê? Porque ele aprendeu assim. Tá? Ele foi ensinado dessa maneira, então ele também carrega as coisas dele. Então não é para ninguém ficar com raiva do pai nem da mãe, não. Tá? Não é isso que eu tô falando, não. Por isso que eu não concordo com essa frase de que cada um dá o que tem. Não, as pessoas têm mais para dar, gente. As pessoas têm muito mais para dar. Só que cada um dá o que recebeu. Esse é o problema. Então, de que forma você está se doando para as pessoas, né? Conforme o que você recebeu, ou você já foi curado? Então, vamos parar, nos autoanalisar, né? Bom, deixa eu beber mais um pouquinho de água aqui. Aí outro exemplo de negligência emocional, né? Quando as necessidades emocionais da criança ela é privada de afeto, de suporte. Então, por exemplo, uma criança ali tá triste por alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ela não sabe administrar aquilo, porque ela é só emoção e instinto, ela não é razão, tá? Então, daí a mãe pega e fala, eu te dei a vida, é assim que você se comporta, assim que você me agradece, ou não fez mais do que sua obrigação. Tem uma história aí de um comediante famoso que ele conta que uma vez ele tirou, acho que 10 na prova, aí ele ligou para a mãe dele e falou para ele, mãe, eu tirei 10, né? Ligou todo feliz para ela. Ela pegou assim, ao invés dela falar parabéns, filho, para estimular ele, ela falou, não fez mais do que a sua obrigação. Foi para isso que você me ligou? Nunca mais me ligue para essas besteiras. E desligou o telefone. Isso ali gerou nele muitos atritos, né? Ele se tornou um adulto que ele se tornou uma pessoa presa, que ele não dividia as emoções dele com ninguém. Então, são coisas que parecem bobas, mas ditas para criança e adolescente, gente, tem um peso imenso. E o que vai. Eu vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito extenso, tá? E o que essa negligência emocional ela vai acarretar na vida, tá, de uma criança e de um adolescente? Ela vai criar uma verdade absoluta. Verdade absoluta é aquela situação que o indivíduo pega para si e transforma em algo como realidade para a sua vida. Ou seja, ele torna algo superficial como uma verdade absoluta. Então, um pai chega no filho e fala: Você é burro. Aí aquele filho pega e fala: primeira dificuldade que ele tem, ele não consegue fazer alguma coisa, aí ele fala assim, nossa, bem que meu pai falou que eu era burro. Eu sou burro mesmo. E ele toma aquilo como uma verdade absoluta na vida dele, tá? E essa verdade absoluta, ela vai gerar uma crença limitante. O que seria essa crença limitante? Crença limitante é quando ele, poxa vida, realmente meu pai falou que eu sou burro mesmo. Eu creio naquilo, eu tomo aquilo como uma verdade absoluta. Aí se um dia eu for prestar o vestibular e não der certo, ou porque eu assumi isso como uma verdade absoluta, aí eu não vou prestar o vestibular, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou me relacionar com as pessoas. Meu pai falou que eu sou burro mesmo, então eu não vou fazer nada, nem faculdade eu vou fazer, não vou nem procurar emprego, então aquilo me limita. Então a verdade absoluta, né, uma má palavra, uma palavra ruim, uma atitude ruim, eu tomo aquilo como uma verdade na minha vida e aquilo se torna uma crença, algo que vai me limitar. Então, eu sou burro mesmo, então nem vou fazer nada, me limitou. E isso vai fazer o quê? Vai fazer essa criança e esse adolescente se transformar em um adulto frustrado. Tá? E esse adulto frustrado, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma negligência emocional em outra criança e adolescente. Tá vendo que é um ciclo aí, ó? Tá até um monte de setinha aí, né? Vai virar um ciclo vicioso isso aqui. E essa negligência emocional, né? Esse adulto vai cometer negligência emocional, essa criança vai entender como verdade absoluta, a crença limitante vai se tornar um adulto frustrado, que vai cometer negligência emocional e assim vai estar perpetuando. É aquilo que eu falei, cada um dá o que recebeu. Então, ele recebe aquilo, ele vai passando e assim vai até passando de geração em geração na família dele. Essa negligência emocional, gente, tá? Ela pode causar estresse e ansiedade em uma criança e levar, tá, a produção excessiva de adrenalina e cortisol. Por quê? Porque essa criança vai ficar em estado de alerta o tempo todo, tá? E isso é um veneno tóxico para um cérebro em desenvolvimento. Isso daí
causa perdas cognitivas nessa criança, tá? Então não é frescura, não. Isso pode atrasar uma criança. Então essa criança que sofre, que passa por negligência emocional, ela pode vir vários tipos de problema no futuro, tá? Então, o estresse excessivo libera hormônios e leva à produção excessiva de adrenalina e noradrenalina. Ambos são o hormônio aí, tá? Conhecido como o hormônio aí do medo, né? O neurotransmissor aí da luta ou fuga. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, potencializando o risco de hipertensão e arritmias cardíacas, podendo até desenvolver ansiedade e depressão. Então, meses de angústia podem causar danos irreversíveis às células cerebrais e destruí-las permanentemente. É aquilo que eu falei. Então, meses de frustração, de humilhação, de agressividade, agressões a uma criança, a um adolescente, isso pode causar danos no cérebro dele irreparáveis, tá? Nunca mais vai melhorar determinadas questões, vai danificar o cérebro dele em algumas partes. Aqui eu tenho, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Aqui nós temos a foto de dois cérebros, a ressonância de dois cérebros, tá? A minha esquerda, né? Na tela eu não sei se vai aparecer para vocês, acho que vai aparecer à direita. Enfim, o cérebro maior aí, né? É o cérebro de uma criança que teve uma vida normal, tá? Ela não teve nenhum tipo de negligência emocional, teve um apoio dos pais, foi uma criança bem cuidada, bem criada. Já a minha direita, esse cérebro menor, é de uma criança que sofreu negligência emocional, que sofreu pancadas emocionais e traumas. Olha o que aconteceu com o cérebro dessa criança. Ela não desenvolveu, ambas têm a mesma idade, mas ela não desenvolveu tanto quanto a outra. Ele está menor. E ele ainda tem essas regiões no meio aí, mais escuras, que são partes que não foram preenchidas. Então, olha o que pode acarretar isso. Essa criança não desenvolver como ela deveria desenvolver, iguais às outras crianças, tá? E o que isso pode acontecer, Priscila, né, com essa criança e na vida adulta dela? Então, as consequências. Ainda na infância, essa criança e adolescente, eles podem ter problemas sociais, podem não querer socializar com as outras pessoas ou ter dificuldade de socialização, né? Não se dá bem com as outras pessoas. Pode ter dificuldade no aprendizado e no cognitivo, que é o que eu já falei. No desenvolvimento da estatura, tá? Nós crescemos aí até os 20 anos, tá? Então, nós crescemos formando 18 anos de idade óssea. Então, termina mais ou menos por volta dos 20 anos. Então, ela pode ter dificuldade nessa estatura. Tá? Pode ter dificuldade para estar desenvolvendo, pode ser menor do que as outras crianças. Problemas emocionais, agressividade, pode ser uma criança que só fica no mundinho dela, só fica trancada, não quer falar com ninguém, ou pode ser uma criança super agressiva, né? Ou até fala demais também, muito ansiosa, né? E pode ter a imunidade baixa, pode viver doente. Deu uma chuva, essa criança já fica doente. Por quê? Porque tem a imunidade baixa, então ela está suscetível a qualquer doença. Na vida adulta, tá? Vai ser um adulto com autoestima baixa, gente, extremamente baixa, tá? Porque ela cresceu só ouvindo críticas, só humilhações, então ela nunca estava à altura de ninguém. Pode se desenvolver, tem predisposições maiores a utilizar drogas, a se envolver com bebidas, cigarros, vícios em geral, tá? Pode ter dificuldade de relacionamento social e amoroso. Então, pode ter aquela dificuldade de ter amizades, de manter amizades, né? De saber ter uma amizade, são coisas distintas. Pode ter dificuldade também em relacionamentos, né? E se casar, pode vir a se divorciar com facilidade, facilmente. Pode ter dificuldade no emprego, né? Pode viver desempregada. Ou pode ter falta de produtividade também no emprego, tá? Porque a autoestima dela, na vida dela, até na vida profissional também. Então, ela não desenvolve profissionalmente. Uma coisa que eu não coloquei aí, tá? Mas ela pode não terminar os estudos dela ou não se aprofundar nos estudos também, tá? Pode ter essa dificuldade e também não ter interesse. Então, distúrbios alimentares, obesidade, bulimia, anorexia, entre outros aí, né? Ela pode estar desenvolvendo, ter uma predisposição maior, pode desenvolver problemas cardíacos, câncer, derrame, diabetes, infarto, doenças autoimunes, tudo isso recorrente de traumas de infância, tá? Pancadas emocionais na infância e na adolescência. Então, essa pessoa ela pode desenvolver várias doenças, e são as doenças ditas aí psicossomáticas, tá? Que eu já vou explicar mais para frente o que é. E o pior de tudo, né? Essa pessoa facilmente ela pode cometer suicídio, né? Bom, aí eu coloquei, né? Os seus traumas, né? Disparam adrenalina e noradrenalina, né?
e podem também causar estresse, que dispara o cortisol e ocasionarem depressão e ansiedade e outras doenças. Então, aí você tem aí o desenho aqui dos traumas, né? Eles vão disparar a adrenalina e a noradrenalina. Por consequência, o seu cortisol também vai disparar. Então, você vai ficar estressado. E isso vai gerar depressão, vai gerar ansiedade e também pode gerar doenças autoimunes, doenças crônicas, cardiovasculares, fibromialgia e doenças de pele, tá? Que tá pequeno aqui, eu não lembro. E doenças de pele, tá, gente? Nós já vamos saber mais adiante por quê. Bom, nas mulheres, agora nós vamos falar das mulheres, né, Priscila? Tudo bem, você falou aí numa forma geral, agora eu quero saber o que tem a ver com mulher. Bom, nas mulheres, o estresse costuma ser recorrente e crônico, tá? Então, você imagina aí uma mulher que tem traumas de infância, pancadas de infância, ou tem traumas aí recentes também, enfim, carrega traumas, carrega essa bagagem, ainda ela se casa, tem vários filhos, trabalha fora, trabalha dentro de casa, então ela já tem uma carga ali muito grande, e ainda tem essa carga emocional que ela carrega. Então, ela pode vir a ter um estresse crônico, tá? Recorrente. Então, e isso muitas vezes, infelizmente, é negligenciado, tá, gente? Não é visto isso. Então, é cuidado só do sintoma, não é cuidado a raiz do problema. Então, um profissional, essa pessoa chega lá e ela tá com depressão. Então, esse profissional pega e cuida apenas da depressão, mas não cuida da raiz da depressão. Tá? É isso que nós, terapeutas integrativos, fazemos. Nós vamos lá atrás, espera aí, o que aconteceu? Vamos lá pesquisar, entender até descobrir o porquê que essa pessoa está com depressão. E não apenas só fazer uma terapia ali, boca a boca, para poder amenizar os sintomas da depressão, né? Ou simplesmente, eu no caso, eu sou terapeuta floral também, passar um floral só para amenizar os sintomas da depressão. Não, nós temos que cuidar da raiz do problema, tá? A ansiedade vivida em excesso, né, e sem controle pode levar, entre outras coisas, né, a depressão no caso. As mulheres apresentam mais doenças psicossomáticas que os homens, tornando-se poliqueixosas, ou seja, uma variedade de sintomas que muitas vezes não tem, né, não se entende o porquê acontece. Só tem vários sintomas, mas não se entende a causa e nem o resumo disso, nem se entende também qual o diagnóstico mais preciso, tá? O que ela tem, porque ela tem vários sintomas. Então, por causa da tensão e ansiedade constantes, são sentidas dores torácicas, falta de ar, desconforto abdominal, taquicardia e tontura. Vocês estão vendo que isso daí não são doenças, tá? São sintomas. Então, as mulheres podem sentir isso no dia a dia por conta dessa carga emocional que elas carregam durante toda a vida, tá? Bom, e quais seriam, Priscila, essas doenças psicossomáticas mais comuns que as mulheres têm, tá? Mulheres têm mais do que os homens, tá ok? A síndrome do intestino irritável, SI, ou síndrome do colo irritável, é a mesma coisa, tá? As mulheres podem ter mais do que os homens. Então, dermatite atópica, dermatite de contato. Vou falar por quê, tá? Que isso pode se envolver. Enxaqueca, tudo isso aqui é mais prevalente em mulheres, tá? Dores musculares e nas articulações, fibromialgia, artrite, artrose, gastrite, hipotiroidismo e hipertiroidismo, endometriose, infertilidade, o trauma pode prejudicar o ciclo reprodutivo feminino, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, tá? Fluxo irregular, diabetes, tá? Mulher pode desenvolver, mulher tem mais prevalência de mulheres do que homens com diabetes, com depressão e com TAG também, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Câncer no colo do útero, obviamente, porque o homem não tem útero, né? Na mama, homem também tem mama, mas a mulher tem essa maior predisposição. Tireoide, ambos têm, mas a mulher desenvolve mais. Garganta também, né, gente? Todo mundo tem garganta. E a mulher também pode desenvolver mais. Herpes, tipo 1 e tipo 2. Lembrando que só o tipo 2 da herpes é DST. Então, as mulheres têm mais chances de pegar herpes tipo 2 como DST, tá? Na hora de uma relação ali sem proteção. É mais propensa a desenvolver
a doença. Já o tipo 1 já é basicamente, né, aquilo que nós vemos que muitas vezes pode dar bolinhas na boca, nos olhos, no nariz, aquela erupção, né? Já é da herpes mesmo tipo 1, mas não tem nada a ver com a DST. Então as mulheres são mais propensas a ter por conta da imunidade, tá ok? Asma também é muito comum mais em mulheres, infarto, distúrbios alimentares, que eu já falei, doenças autoimunes em geral, tricotilomania, que é aquela doença, né, que a pessoa, aquele transtorno que a pessoa tem, que ela fica arrancando o cabelo, ela não percebe, ela arranca o cabelo e depois ela come o cabelo. Então é para poder aliviar a ansiedade dela, tá? Colesterol alto, mais prevalência em mulher, pressão alta, labirintite, e as mulheres também tentam 2 vezes mais o suicídio do que os homens, tá? Eu vou falar apenas rapidamente aqui, porque eu já estou com um tempo estouradíssimo, de algumas dessas doenças, tá ok? Então, as doenças psicossomáticas. O termo psicossomático vem da junção de 2 palavras de origem grega, psique, que significa alma, e soma, que significa corpo, ou seja, é uma doença que tem origem na alma e no psicológico, mas também tem consequências físicas no corpo, também reflete na nossa fisiologia, tá? Infertilidade, que eu falei que pode causar na mulher. Então, mulheres que sofreram aborto têm mais tendência a desenvolver estresse pós-traumático. Trauma pode prejudicar o ciclo reprodutivo feminino. Mulheres que sofreram abuso sexual também, gente, tá? Anorexia, bulimia, obesidade, compulsão alimentar. Todos esses transtornos, eles podem contribuir para a infertilidade, porque vai mexer com a parte toda hormonal dessa mulher, certo? Então, vai desestruturar a parte hormonal dessa mulher, que pode aí estar causando uma infertilidade nela, certo? E eu falei acerca do abuso sexual também, porque essa mulher ela pode se prender emocionalmente por conta do abuso que ela sofreu. Então, ela pode se tornar travada. A parte feminina dela pode se travar. Ela pode não querer mais se expor para o mundo por medo de um novo abuso. Então, tudo isso inconscientemente, gente, tá? Não é eu não vou sair, não vou passar um batom. Não, ela se trava inconscientemente na psique dela e isso pode causar ali até uma infertilidade. Ela tem dificuldade para estar engravidando por conta disso. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. A primeira pergunta que eu faço para o paciente meu que tem hiper ou hipotiroidismo é se ele sofreu alguma coisa recentemente, discutiu com alguém ou alguém humilhou ele, teve algum acontecimento que ele ficou entalado com isso, que ele queria se abrir melhor. E, gente, pasmem, 100% das pacientes respondem que sim, que aconteceram determinadas coisas recentemente, próximo da data, tá? Em que ela começou a ter problemas na tireoide. Porque todo mundo passa por isso uma vez na vida. Mas próxima da data que ela teve alteração da tireoide. Tá? Então a pessoa ela está entalada, ela gostaria de falar alguma coisa, mas ela não pode, então ela fica com aquilo aqui. Então isso daí pode se tornar, dar uma alteração na tireoide dela, por ser também uma doença psicossomática. Endometriose. Então a mulher, se ela sofreu um abuso, tá? Ela também pode vir a ter endometriose, se ela sofreu um abuso sexual ou uma tentativa, né, de estupro, enfim. Ela pode desenvolver endometriose porque ela pode se sentir constrangida, ela pode se sentir suja. Então ela retém, tá, dentro do corpo dela aquilo, e aquilo nas trompas, enfim, né, no endométrio, tudo ali, perdão, nas trompas dela, né? Isso daí pode ficar ali, aquela sujeira, vamos dizer assim, acumulada, não desce para ela como deveria descer, então ela acaba desenvolvendo endometriose, porque ela trava aquilo, a culpa dela, ela trava dentro dela, certo? Também tem a questão dos cistos no ovário também, que podem ser decorrentes de abuso sexual também. Vocês percebem que tudo tem a ver com trauma? Então, são doenças psicossomáticas, então elas vêm da onde? Elas vêm da psique, elas vêm da sua alma, né? Então elas somam no seu corpo. Então são coisas que fazem com que a pessoa vá responder na fisiologia dela porque está impregnada na mente dela, está impregnada no inconsciente dela. Então, isso tem de ser posto para fora, gente, tá? Essas pessoas que sofrem esse tipo de coisa
tem que fazer terapia. Então, não é uma propaganda minha aqui, não é? A questão não é essa. Pelo contrário, eu estou falando que a pessoa tem que fazer terapia com qualquer terapeuta que você escolher aí, que você achar que é um bom profissional, tá? Para poder tirar, arrancar isso de dentro de você. Então, não trate apenas da tireoide, do hipo ou hipertireoidismo. Não, trate o porquê pode ser levado a isso. Então, a mulher ela tem que se cuidar, né, essa parte da saúde mental dela, não apenas fisicamente, porque o mental dela, o psicológico dela é que está levando ela a ter respostas fisicamente. Né, falando, ela pode estar levando ela a ter essas doenças. Então, vá na raiz do problema, gente. Procure um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Procure alguém que entenda do assunto, tá? Sim, vá no psiquiatra. Vá no médico responsável, no endocrinologista responsável, por exemplo, que eu estava citando o exemplo da tireoide, enfim. Sim, procure os médicos responsáveis por isso, mas trate da sua saúde mental também, tá? E aqui nós chegamos no final da nossa live, aqui eu vou falar para você acerca do presente que eu ia estar liberando para você, né? Então, eu ministro vários cursos, mas entre eles o curso de terapia cristã assertiva. Então, é para pessoas que desejam mudar vidas, né, através da palavra de Deus. Pessoas assim, pessoas cristãs que professam a fé cristã. Veja bem, não estou falando de religião, eu estou falando da fé cristã, que a nossa fé é em Cristo, né? Nós concordamos com a Bíblia. Então, pessoas que professam essa fé, tá? Podem estar fazendo esse curso e devem. Para quê? Para ser ferramenta de Deus na terra para ajudar a curar vidas, tá? Se você não sei se vocês sabem, mas para ser terapeuta não precisa de faculdade, tá? Você tem que fazer um curso bom, um curso decente, com uma pessoa formada, ok? Um bom profissional formado que te dê essa capacitação, ok? Então, eu sou psicoterapeuta integrativa, sou formada pela Anhanguera, tá? E estou dando este curso aqui. E vou deixar hoje aqui também para vocês o presente que eu falei que ia deixar. Vou estar deixando aqui 50% de desconto. Gente, o preço desse curso, tá? Você vai achar que é caro, mas não é. Cursos como esse geralmente custam mais de R$ 1.000. Façam pesquisas, olhem aí para vocês verem, cursos de terapia, cursos de terapia holística, terapia, enfim, qualquer terapia que você quiser fazer, tá? A maioria das terapias custam muito caro. Tem cursos de 2.000 e pouco, 1.000 e pouco, tem cursos de 699, de R$ 700, tem vários valores, mas este curso, o valor dele real é de R$ 399,99. Então, para você que está assistindo a live, eu estou te dando de presente 50% de desconto até dia 24 do 11 agora, sexta-feira. Então, o curso vai sair por R$ 149,99. Então, pensa bem. Quanto você pagaria por uma faculdade, gente? Olha, você vai estar pagando por um curso que vai estar te dando autonomia para montar o seu consultório, para atender pessoas que necessitam. Então, você pode pensar, mas imagina o curso desse, montar isso é uma irresponsabilidade. Não, gente, porque tem muitos ensinamentos neste curso, tá? Esse curso aí tem cerca de 50 aulas. Então, é muito material, tá? E tem estágio nele também, então é responsabilidade, tá? Então, é uma formação mesmo, é só o preço que está baixo. Exatamente para isso, para incentivar as pessoas a ajudarem o próximo, certo? E através da palavra de Deus, que isso que é o melhor. E vou te dar outro presente ainda. Você comprando este curso, você ainda vai ganhar também de presente um outro curso, o curso TEA, que é o curso de treinamento para educadores de autistas, tá? Esse curso aí, de R$ 79,99, eu baixei ele para R$ 39,99, certo? Então, quem quiser, Priscila, eu só quero adquirir esse curso, o curso TED, então ele é R$ 39,99. Mas se você adquirir o curso TCA, o curso de terapia cristã assertiva, você ganha este curso de graça. Então, gente, são 2 cursos. Já parou para pensar? É muita coisa, são 2 cursos pelo valor de R$ 149,99, então tá muito bom. Então vale a pena, tá? Aqui, só que para participar disso, você tem que me apresentar esse cupom, que daí eu sei que você assistiu a live, ok? Então, é o cupom LiveTCA23, certo? Tem que me apresentar esse cupom, senão eu não dou o desconto, tá certo? Aqui tem os meus livros, quem quiser aí estar adquirindo também é só entrar em contato através desse número que eu estou passando, tá? É o Dia a Dia da Mãe de um Autista, como é ser autista e como ajudar um autista. Qualquer livro é R$ 25, mais R$ 10 de frete fixo para qualquer lugar do Brasil, sendo que a cidade de São José dos Campos, o frete é gratuito, tá bom, gente? Bom, aqui eu deixo meu número de contato,
tá? Que é de vendas, né? A área de vendas, porque você pode estar adquirindo os cursos ou os livros também, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição também neste contato. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa live tenha feito algum efeito em você, que você possa ter se entendido melhor, principalmente você, mulher. Hoje eu entendo por que eu reajo de determinadas maneiras. Hoje eu entendo por que eu estou com depressão, com ansiedade ou qualquer outra doença psicossomática que eu falei aqui, tá? Então, eu espero que tenha ajudado. Se conseguir ajudar aqui uma vida, eu já estou feliz demais, tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima.